Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre Allbrooks. Sim, eu sempre falo de Allbrooks para vocês, Price Action, é uma metodologia bem legal e hoje eu vou gravar um vídeo explicando sobre o ciclo de rompimento. A gente já tem outros vídeos de Allbrooks no canal, dá uma olhada, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Hoje o tema do nosso vídeo é rompimentos. O que é rompimento para o Allbrooks, como que ele opera isso, como que ele raciocina, e eu vou trazer também algumas visões pessoais, algumas ideias que eu tenho do tempo que eu opero o mercado. Vamos começar falando que esse vídeo é baseado em um artigo que o Allbrooks tem sobre como que ele opera rompimentos. Algumas coisas que é importante, ele começa falando que a gente tem que lembrar que o mercado ele é criado por instituições, o objetivo do mercado é maximizar trocas. E aí por isso que ele fala que muitas das vezes o mercado parece que está chamando a gente. O mercado ele é um mecanismo que o objetivo dele é maximizar trocas e necessariamente ele influencia, né, as negociações. Por que ele fala isso? Ele fala que os mercados eles estão constantemente procurando um preço de equilíbrio. E aí ele começa falando sobre lateralidade. Mas você fala assim, poxa, mas o vídeo é rompimento? Por que você está falando de lateralidade? Porque todo rompimento começa de uma lateralidade. Isso é muito legal, o Allbrooks ele traz isso, essa ideia de que as instituições elas procuram qual que é o preço justo, compradores e vendedores procuram qual que é o preço justo, qual que é o preço de equilíbrio, e quando eles acham um preço de equilíbrio para aquele determinado ativo, para aquele determinado período de tempo, isso aí forma uma lateralidade. Então, quando o preço vem mais abaixo, compradores procuram, né, exercer ali as suas compras, e quando o preço vai tocando o topo da lateralidade, os vendedores exercem suas vendas. E o preço não sai daquelas regiões. A gente precisa, então, para o rompimento acontecer, a gente precisa ter um desequilíbrio de mercado. Rompimentos provém de desequilíbrio de mercado e por isso que é um ciclo tão forte. Mas vamos voltar alguns passos para trás. Primeira coisa, uma coisa que é muito falada no Brasil e que é importante a gente, não diria que está certo ou está errado, mas a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Muita gente fala assim, 80% dos rompimentos falham, segundo o Allbrooks. Na verdade, segundo o Allbrooks, 80% dos rompimentos em lateralidade falham. E aí a gente tem uma diferença que é muito, muito grande. Por quê? Uma vez que você identificou que o mercado está lateral, você espera que o rompimento falhe. Nas vezes que ele de fato romper, está acontecendo algo que estatisticamente tinha uma menor probabilidade de acontecer. Se algo que tem uma probabilidade menor de acontecer acontece, isso tende a ter uma reação mais forte do que geralmente o mercado espera. E aí tá, na minha visão, a chave para você entender os rompimentos. Isso é muito importante, tá? É 80% dos rompimentos em lateralidade. Se algo que tem uma menor probabilidade de acontecer acontece, a reação ela é mais forte e por isso que os ciclos de rompimento são os ciclos mais fortes. Vocês já me ouviram falar sobre ciclos de mercado de Allbrooks. Eu vou pedir para o pessoal colocar na imagem, na tela aqui para vocês, quais são os estágios que o Allbrooks aborda dos ciclos. Todo ciclo começa com um rompimento, que depois forma um canal estreito, depois esse canal vai ficando mais amplo, até que se torna uma lateralidade e uma nova tendência começa quando a gente tem um novo rompimento. Por que eu estou falando isso? Uma vez que a gente tem uma tendência bem estabelecida e o rompimento é o início dessa tendência, o Allbrooks fala que a maior parte, 80%, segundo ele, das tentativas de reversão falham. Então, toda vez que o mercado começa uma tendência, os vendedores de compra, por exemplo, os vendedores tentam atuar e 80% falha. E aí, isso conversa com aquele outro conceito que a gente falou. Rompimentos em lateralidade, 80% falham, segundo o Allbrooks, e tentativas de reversão em tendência, 80% falham. Tá? Isso aqui é muito, muito importante da gente ter na cabeça, por isso que a gente vai procurar operar a favor de uma tendência. Depois que o mercado lateraliza por 20 barras, segundo ele, você tem uma probabilidade de 50% de rompimento para cima ou para baixo, então você está à mercê do acaso. Lembrei um pouquinho para você de lateralidades, expliquei a importância do rompimento dentro da tendência, vamos então identificar que dentro de um ciclo de rompimento, quando a gente está falando do lado de compra, é muito importante que a gente avalie a pressão de compra. Os ciclos de rompimento são ciclos que têm mais pressão de compra dentro de uma tendência. Eles são caracterizados por uma barra por barras grandes, barras que têm fechamento próximo de máxima, pouca ou nenhuma sombra superior. Dentro de um ciclo de rompimento você não tem barras de venda, ou quando elas acontecem, elas são bem pequenininhas, elas não chegam nem a 50% da barra anterior e você tem rompimentos de máximas em sequência. Aliás, o Allbrooks ele até fala, quando você fala de rompimento, você está falando de rompimento de quê? Rompimento de máxima, rompimento de resistência, rompimento de qualquer coisa que seja relevante para você prestar atenção. Então, avaliar a pressão de compra de um rompimento
é sempre importante. Se você está vendo um movimento que você não está conseguindo ver uma pressão de compra tão grande, está aparecendo barras de venda, barras que perdem as mínimas anteriores, fica tranquilo, você não está num ciclo de rompimento. Outro ponto muito importante para você operar rompimentos é avaliar o contexto. Os rompimentos eles acontecem dentro desse contexto de saída de lateralidade, rompimento de topos, rompimento de fundos, rompimento de máximas, rompimento de mínimas. Contexto são todas as barras à esquerda, então tome cuidado se esse aparentemente rompimento está acontecendo no meio de uma lateralidade. Se está aí no meio da lateralidade, não é um rompimento. Sempre avalie em qual contexto que você está falando. E como que você opera rompimentos, segundo o Brooks? Tem várias formas. Ele até costuma falar que quando você tem uma tendência de alta, você está no ciclo de rompimento, ele usa a expressão buy for any reason, que em inglês significa compre por qualquer motivo. Eu, particularmente, discordo um pouquinho disso. Eu não gosto dessa ideia de comprar por qualquer motivo, porque muitas das vezes a gente acaba ficando um pouco emocionado. Eu não sou o Al Brooks, então talvez eu não tenha a habilidade dele de conseguir sair comprando ali no meio da tendência. Eu particularmente procuro minimizar o risco. Mas segundo ele, você pode comprar por qualquer razão. Por exemplo, rompimento de máxima de barras, algum pullback que acontecer, por exemplo, de uma barra pequena contra a tendência, posicionar stops, por exemplo, na máxima da barra anterior, né, porque você espera que ele não perca a mínima da barra. Então ele fala que é o seguinte, em ciclos de rompimento, a sua preocupação tem que ser, você tem que entrar. Tá? Alguns pontos importantes, rompimentos têm uma probabilidade maior, mas tendem a ter um stop maior. É importante você ter isso na sua cabeça para você também não assustar. Não adianta, por exemplo, você estar num ciclo de rompimento, você botar um stop em qualquer lugar. Você tem que saber porque, né, como você tem barras grandes, naturalmente seu stop vai ser maior. Pessoal, vamos então para os exemplos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de rompimentos no índice e no dólar. Trouxe um exemplo aqui clássico de rompimento do índice futuro. O índice estava numa região de lateralidade, até fiz uma colinha aqui para vocês. A gente tem então o ciclo de rompimento acontecendo a partir dessa barra. Uma coisa, rompimento necessariamente, por definição, tem que ter continuidade, tá? Então, se não tem continuidade, não é um rompimento. A gente acompanha que a gente tem barras grandes, a gente tem muito deslocamento de preço em pouco tempo, então o índice saiu do patamar ali de 100.360 e foi lá negociar no patamar de 101, 105. A gente tem barras com fechamento próximo de máxima, pouca ou nenhuma sombra superior. Sombra inferior pode até indicar um pouquinho ali que os compradores conseguiram reagir, mas a sombra superior, geralmente ela indica presença vendedora. Se você não tem sombra superior e essa sequência de barras, você está no ciclo de rompimento. Aqui a gente pode até falar que o mercado começou a enfraquecer um pouco, então um ciclo de rompimento ele pode estar chegando ao fim quando você começa a observar alguns pullbacks acontecendo, algumas barras de venda acontecendo, tá? Eu costumo falar pullback, o certo é throwback, mas eu falo pullback porque normalmente a gente acaba falando pullback, tá? Essas reações vendedoras que elas começam a aparecer e quanto mais elas vão aparecendo, o mercado vai perdendo deslocamento. Esse aqui seria um bom exemplo de rompimento para o índice. Esse outro exemplo que eu trouxe para vocês é um bom exemplo de rompimento na alta do índice. A gente estava fazendo um movimento de queda, os compradores conseguiram reagir, lateralizamos perto da média móvel e aí a gente tem essa parte aqui como um ciclo de rompimento. Vamos analisar as barras que tem aqui. A gente tem uma sequência de barras, a gente tem barras fechando próximo da máxima. Aqui a gente ainda tem até alguma sombra superior, mas essa sombra superior ela é pequena em relação à proporção do tamanho da barra. A gente tem um preço deslocando muito em pouco tempo e ele passa para um outro patamar, né? Ele sai dali da região do 102, 190 e passa a negociar lá no 103, 105. A gente não tem pullback dentro desses movimentos e depois quando a gente tem os pullbacks aparecendo, aí a gente até pode encarar que o mercado está perdendo força. Depois a gente teve um novo rompimento, mas ele não acabou dando uma sequência de 3 barras, mas não deu tanta continuidade assim. Outro exemplo que a gente pode trazer, que eu tinha visto aqui para trás, são os exemplos de rompimentos na ponta de venda. Então a gente tem um índice nesse movimento que ele estava tentando fazer topos mais altos que os anteriores, falhou em fazer topos mais altos, perdeu o fundo e acelerou esse movimento de queda. A gente pode olhar aqui, por exemplo, que a gente tem uma sequência de barras vendedoras, a gente tem pouca ou nenhuma sombra inferior, que são as sombras que indicam pressão de compra. A gente tem até, tudo bem, aqui a gente tem 3 barras um pouco pequenas, mas a gente tem um deslocamento grande. As barras elas têm fechamento próximo de mínima, você não tem pullback, esse pullback ele até aconteceu nessa barra, mas ele é um pullback bem pequenininho. Aqui depois a gente tem até uma lateralidade, mas também depois acaba rompendo de novo. O importante é isso, olha a violência do movimento, rompimentos eles têm que ter violência e eles estão rompendo alguma coisa, então aqui a gente está rompendo fundos anteriores e aí o mercado basicamente ele muda toda essa característica de tendência que ele tinha de alta para uma característica de tendência de queda e a gente pode falar que aqui uma nova tendência está começando.
Eu vou procurar alguns exemplos no dólar. O exemplo aqui que a gente tem também do dia 23 de março. Né? A gente tem um índice que ele abriu com um gap de baixa, os compradores reagiram, é um dólar que abriu com gap de baixa, os compradores reagiram, fizeram fundos mais altos que os anteriores e a gente iniciou aqui um ciclo de rompimento. Vamos analisar a característica dessas barras. São barras grandes, são barras que têm continuidade. Aqui a gente até tem uma sombra superior, mas ela também fecha acima da metade do candle. A gente não tem movimento de correção, enfim, e a gente tem um deslocamento de preço, o dólar saiu lá do patamar do 108 para negociar lá no patamar do 162. Esse aqui para mim seria um bom exemplo de um rompimento. E lembrando, para operar rompimentos, você poderia entrar no rompimento das máximas anteriores, você poderia posicionar um stop na mínima das barras ou em 50% das barras, por exemplo, e procurar entrar no movimento. O importante, segundo o Brooks em tendências, é que você entre no movimento. Então é o buy for any reason, sell for any reason, compre por qualquer razão e venda por qualquer razão. Eu, Lucas, particularmente não gosto de adotar isso, mas faz sentido se você for para pensar em rompimentos, já que você espera um deslocamento. Em rompimentos, às vezes você pode até entrar atrasado, porque pelo próprio deslocamento e pela inércia do mercado, você acaba estando bem posicionado. E para a gente fechar, eu trago aqui um exemplo de rompimento na ponta de venda para vocês do dólar. A gente tem um dólar que ele vem formando topos mais baixos que os anteriores, depois ele faz um movimento de volta e ele acaba iniciando um novo ciclo de rompimento aqui. Se a gente for analisar a característica dessas barras, olha que interessante. A gente tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 barras em sequência. A gente tem barras com fechamento próximo de mínimas, a gente tem pouca ou nenhuma sombra inferior, só tem aqui nesse final, e a gente tem o dólar saindo lá da região dos 5.215 e indo para a região dos 5.185. Aqui a gente tem um ciclo de rompimento, você poderia operar vendendo a mínima das barras anteriores, vendendo o fechamento da barra, e aí você poderia conseguir pegar um trade até que interessante ali em termos de deslocamento. A vantagem dos rompimentos para mim é que o preço ele se afasta muito rápido do seu ponto de entrada. Falando para day trade, para ser bem sincero, quanto mais rápido o preço se afastar do meu ponto de entrada, para mim é melhor, porque eu estou correndo menos risco, mais rápido eu consigo fazer uma parcial, mais rápido eu consigo botar meu stop no zero e rodar no mercado aí de graça. Beleza? Pessoal, então esse é o nosso vídeo sobre rompimentos, eu espero que você tenha gostado. Coloque ali essa percepção de rompimentos dentro da sua leitura do índice do dólar diariamente, defina bem para você o que é de fato um rompimento, e eu acho que isso vai te ajudar pra caramba, tá bom? Então, muito obrigado pelo vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até mais.